pareça, mas você tem até na tua sala, né, o banho das boquinhas e você vive falando que não se alfabetiza com método, né, se alfabetiza com estratégias específicas para a criança desenvolver a habilidade necessária para a alfabetização. Ok, mas a boquinha pode ser uma estratégia e o método fônico em si também pode ter estratégias úteis para a gente utilizar na sala de aula. O que eu gosto muito de deixar claro é que somente o método fônico, somente o método das boquinhas não é o suficiente, gente, ó, porque vamos pensar, as pessoas confundem muito consciência fonológica com o método fônico. Ah, não tô aqui para criticar o método fônico, apesar de eu ter os meus motivos para achar que ele não é milagroso como o MEC nos diz, tá? Mas eu quero fazer vocês pensarem sobre o seguinte fato, né? Nós precisamos trabalhar várias habilidades. Uma delas é a consciência fonológica, consciência silábica, consciência fonêmica. O método fônico não é capaz de fazer a tua criança entender a consciência silábica se você ficar para ela toda hora assim, ó, b, a, l, e, p, p. Esses sons no individuais não faz sentido nenhum, gente. Assim como B com A faz BA, entende? Então, esses sons no individuais, quando a gente apresenta, elas vão ficar olhando pra gente e vai ficar tipo assim, hã? Então, o que a gente precisa fazer? Sabe quando a gente entra numa sala de aula e aí a nossa criança, a primeira coisa que ela identifica é que aquilo é uma sala de aula. Por quê? Porque os objetos em conjunto faz com que ela se lembre de uma sala. Então, por exemplo, ela vai ver o quadro, ela vai ver a cadeira, ela vai ver a mesa, ela vai ver a professora, ela vai ver as mochilas e aquilo ali tudo junto, ela vai entender, poxa, é uma sala de aula. Mas antes dela começar a pensar sobre para que serve o quadro, para que serve a cadeira, para que serve a caneta, ela entende que é uma sala de aula. Então você consegue compreender que a criança ela consegue visualizar primeiro o todo, para depois ela estudar um pouco sobre as particularidades? É assim na palavra, é assim na leitura, é assim na escrita. Se você apresenta primeiro de inicial, sabe, o som individual das letras, ela não vai entender nada, vai ser chato, vai ser memorizar o tempo todo, e memorizar não é o melhor passo, não é o melhor caminho para o processo de alfabetização. Então, primeiro você mostra para ela a palavra no completo, vai dividindo aquelas palavras em sílabas até chegar nas letras. E não é isso que o método fônico faz, o método fônico ele vai direto para o som das letras. Então, a gente vai sim mostrar o som das letras para as crianças depois de fazer todo o processo de consciência fonológica com ela. Quantas partes a palavra tem? Quantas letras a palavra tem? Tá? As rimas, as partes que se repetem nas palavras, as sílabas iniciais, as sílabas finais. Isso, essa construção da palavra para depois a gente trabalhar a consciência fonêmica. A consciência fonêmica, que são os sons individuais, é a última coisa a ser trabalhada. Exatamente por isso que eu falei para vocês. Antes da gente pensar em qual é o objetivo, qual é a função do quadro, a gente entende que a gente está numa sala de aula. Então, é mais ou menos assim que funciona no cérebro da criança também, no processo de alfabetização, entende? Compreende? Compreende que não dá pra gente reverter, pra gente tentar adiar as coisas na alfabetização, não tem como a gente pular etapas. A verdade é essa, não tem como a gente pular etapas. O que a gente precisa é respeitar a hierarquia, né? As letras, os sons individuais vão ser ensinados da forma certa e na hora certa.